Olá, que bom ter você aqui em mais um episódio do podcast B2Bench do ecossistema Great People. Eu sou a Dani Diniz, diretora de Relações Institucionais do ecossistema Great People e do Great Place to Work. E esse podcast, você já sabe, vai trazer assuntos sobre tendências no mundo do trabalho e gestão de pessoas. Eu estou aqui novamente com a minha parceira, Aline Aquino, CEO da Great People Consult, e hoje a nossa convidada é a Brenda Donato, diretora de RH da Embracon. Seja muito bem-vinda, Brenda. Obrigada. Brenda, hoje a gente vai falar então sobre o cuidado, né, com as pessoas no ambiente de trabalho. Você vai nos contar um pouquinho, mas antes de tudo, eu quero que você se apresente para nós e para os convidados, né? Conta um pouquinho quem é a Brenda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar, né, com a minha apresentação falando da maternidade. Então, eu sou a Brenda Donato, sou mãe do Noah, sou mãe da Ive, diretora de RH do Embracon, sou psicóloga por formação, tenho uma carreira aí de mais de 22 anos em recursos humanos e com um foco muito direcionado para as pessoas e para as relações aí no mundo do trabalho. Agora a gente quer saber da Embracon, né? Acho que muita gente conhece a Embracon. A Embracon está listada ali nos rankings de melhores empresas para trabalhar há bastante tempo já, né, Brenda? A gente vai contar um pouquinho dessa consistência também nos ambientes de trabalho. Esse é o bate-papo de hoje, falar sobre esse cuidado com as pessoas, né? Como cuidar das pessoas nesse mundo do trabalho que vem mudando de forma acelerada, né? Então a gente vem observando essa mudança, esse cuidado também tem que se intensificar e vocês são benchmark, usando aqui, né, o nosso conceito do podcast nesse assunto. Conta um pouquinho da Embracon, para quem não conhece a Embracon. Bom, a Embracon é uma empresa nacional, ela completa esse ano 36 anos de mercado, é uma empresa de dono, uma empresa familiar, então nós temos aí 2 sócios fundadores, que é o Guido e o Juarez. O Embracon ele está presente em todos os estados do Brasil e temos aí em torno de 3.000 colaboradores ativos e mais de 150.000 clientes ativos, tá, na nossa carteira. Nós fornecemos créditos de consórcio de carro, moto, imóvel e o nosso foco e o nosso grande propósito de entrega de valor para o mercado é a realização de sonhos, né? Então é isso que nós construímos com todas as pessoas dentro do Embracon e para o mercado. Possibilitamos e viabilizamos sonhos. Ah, que lindo, isso que é construção de propósito, né? Sim. E Brenda, você está conosco já há bastante tempo, né? Fazendo consultoria com a gente há mais de 15 anos, junto com, né, rankings de PTW, fazendo, né, trabalhos desde a consultoria, ESG, saúde mental. E eu queria que você contasse um pouquinho, né, para o pessoal de como tem sido esse trabalho ao longo dos anos, falando do diagnóstico, né, e como que é o envolvimento que a gente sabe que vocês têm da alta liderança nesse processo, né? Você já começou falando, é uma empresa de dono, temos sócios e nós sabemos que eles se envolvem. Então, isso é um diferencial ainda no mercado. Sim. Seria legal se a gente pudesse te ouvir um pouquinho de como é feito esse processo e qual que é o diferencial, né, no fim das contas, de ter a alta liderança envolvida. Eu quero começar a dizer para vocês que todos os jogos, né, que a gente entra, jogos entre aspas, a gente entra para jogar de verdade. Então, desde que nós entendemos que era necessário, há mais de 20 anos atrás, criar um processo de escuta do colaborador por meio de pesquisa de clima, a gente entendeu que não era apenas ouvir, entender o contexto e colocar na gaveta. Então, quando nós começamos essa jornada de pesquisa de clima e depois com a GPTW, há 15 anos atrás, a gente tem um processo muito bem estruturado para poder escutar o colaborador e devolver para eles tudo aquilo que, de forma estrutural, de tudo aquilo que eles contribuíram para o negócio. Então, a gente entende que é um canal muito válido e isso virou um processo muito valorizado dentro da Embracon. Quando nós recebemos aí, né, todos os comentários da pesquisa e as notas da pesquisa, a gente tem um processo com a liderança, com o conselho. O book de comentários, por um exemplo, ninguém tem acesso, tá? O book de comentários a gente trata com extremo sigilo. Apenas 5 pessoas têm acesso a esse material, que são os nossos presidentes, os nossos vice-presidentes e eu. E a gente lê 100% dos comentários,
a gente compila esses comentários. Quando a gente percebe coisas muito individualizadas, conflitos que estão gerando, alguma denúncia, porque os colaboradores confiam tanto no canal que eles colocam coisas bastante delicadas, a gente faz tratativas de 1 para 1, individualmente, né? Então, se precisar, a gente chama o colaborador que foi denunciado para poder ouvir, contextualizar e resolver as questões. E quando a gente fala dos números, das médias das notas, tanto em visão empresa como em visão área, aí a gente tem um processo com cada uma das diretorias, onde a gente abre junto com a business partner o número de cada diretoria e a gente olha linha a linha quais são as oportunidades, o que se repetiu do ano anterior, o que retraiu, o que evoluiu, enfim. Então, é um trabalho onde de bastante consistência, onde a gente olha detalhadamente, leva muito a sério. E a gente entende que foi por conta da pesquisa de clima e da seriedade que nós temos em relação a esses dados que nós evoluímos muito no que tange a gestão de pessoas. E como é que foi esse processo, assim, Brenda, de esse envolvimento tão forte, né? Que você falou, 5 pessoas têm acesso aos comentários. Foi desde o começo que esse envolvimento, essa prioridade existiu? Ou você teve que ter um trabalho de convencimento da alta liderança? Como que funcionou? Eu acho que isso é uma coisa que está muito no DNA dos donos, tá? Então, o Guido e o Juarez, eles entendem que a construção do negócio, a construção de uma empresa sustentável, ela está baseada nas pessoas que estão lá dentro e nas relações estabelecidas. Então, eles sempre tiveram uma postura de se manter um canal aberto de comunicação com os colaboradores. E eles viram na pesquisa de clima essa oportunidade de manter esse canal aberto. E entenderam também que não basta ter um canal se você não gerar credibilidade nesse canal. Então, a partir deste momento em que eles abriram o canal, eles assumiram a responsabilidade de escrevam, colocam o que vocês estão sentindo, pensando. É importante a visão e o olhar de vocês e nós daremos atenção para tudo que for colocado. Então, foi um compromisso assumido com sócios fundadores e que perpetuou na empresa, né? Então, hoje, eles não tratam diretamente. Então, quem trata diretamente são os nossos vice-presidentes, né? Porque eles já estão mais num nível de conselho de administração. Mas isso é uma diretriz, inclusive, de conselho. E a nossa pesquisa de clima e todas as questões relacionadas a clima, o item clima, é algo que permeia o nosso planejamento estratégico. Então, a gente tem olhar e metas estratégicas só para olhar para o clima organizacional. Não, Legal. muito interessante e já fica como dica de prática, né? Já que a gente está falando de prática, para quem está buscando aplicar a pesquisa de clima, a importância do envolvimento da liderança e como construir desde o início uma relação de confiança, que é o que você disse, né, Brenda? Então, assim, para as pessoas se sentirem à vontade, entenderem que aquela ferramenta é de fato importante e vai ser uma escuta genuína e vai ser endereçada, né? Não vai, como a gente sempre fala, né? Não vai colocar o resultado na gaveta, né, Aline? É muito importante. E só para a gente concluir, acho que essa questão do diagnóstico, né, que vocês são ali, né, 15 anos fazendo isso e aprimorando nesse processo, eu queria entender o final, a devolutiva, né, assim, para o pessoal que participa, né? Porque tem todo o envolvimento, né? Como a gente disse aqui, a construção de uma relação de confiança. Façam, né? Coloquem tudo, porque isso vai ser tratado de forma séria, né? A empresa vai se envolver. Tem todo o processo que você citou aqui, né? Quem olha o caderno de comentários, como vocês trabalham isso. E o final, né? Como é que vocês contam para os colaboradores os resultados da pesquisa? Nós temos 2 frentes de trabalho com a pesquisa de clima. Uma frente que nós chamamos de corporativo. Então, nós temos lá ações da pesquisa de clima, que são sugestões sobre benefícios, vale-refeição, até coisas que acontecem estruturais em processos dentro da empresa. Então, isso nós chamamos de frente corporativa. A frente corporativa, nós levantamos nos comentários e nas notas gerais e montamos um relatório, uma reunião de devolutiva de pesquisa de clima corporativa. Nessa reunião, nós anunciamos quais foram os resultados da pesquisa de clima, e aí são dados gerais, onde os recortes são apenas por diretorias e o número geral da corporação, e em seguida nós apresentamos
os comentários. Então, inclusive, a gente destaca alguns comentários sem identificar e coloca nessa apresentação de devolutiva. Então, teve uma sugestão sobre vale-refeição, por um exemplo. Então, a gente traz o comentário ou a ideia de todos os comentários e fala para os colaboradores o que nós vamos fazer com essa sugestão. Então, todos os anos nós temos essa devolutiva. Inclusive, a desse ano foi há 15 dias atrás. A gente reúne todos da empresa, chamamos numa live e passamos a apresentação na devolutiva. A outra frente é a frente de plano de ação por diretoria, porque cada diretoria vai ter um resultado diferente, cada gerência vai ter um resultado diferente, cada coordenadoria um resultado diferente. Então, a gente desce nesses números e aí esse trabalho é feito com as business partners. Elas fazem reunião com cada uma das gerências, mostra os resultados e o time junto constrói um plano de ação para a melhoria daqueles resultados. E aí cada diretoria vai ter um resultado diferente, um plano de ação diferenciado. Depois disso, a gente publica para todo mundo os resultados o plano de ação. Uhum. E aí a gente vai fazendo o acompanhamento da evolução desse plano de ação até o próximo período da pesquisa de clima. Então, é um processo que nós temos anualmente, como eu falei para vocês, muito bem estruturado. E o que muda nesse processo? Os indicadores que a gente coloca no jogo. Então, o ano passado, por um exemplo, os indicadores que nós olhamos na pesquisa foram diferentes do desse ano. Esse ano a gente sentiu a necessidade de olhar também para o volume de respondentes. Então, qual foi o micro que nós fizemos de olhar o dado? Tem diretorias ou gerências que estão com uma nota super alta, mas que caiu o número de respondentes. Isso diz alguma coisa. Então, isso é um sinal. E aí nós incluímos também plano de ação para a quantidade de respondentes. Então, se a gente não tem as pessoas respondendo, a gente não tem a percepção real do que está acontecendo naquela diretoria. Verdade. Então, para nós, o indicador volume de pessoas é importante. Dani, acho que isso que é o que a gente fala muito pro mercado, né? Que o reconhecimento GPTW, nesse caso, que vocês são premiados há tantos anos, é consequência de um trabalho, é a amarração, né? Que deve ser um grande motivo de orgulho para todo mundo, de saber que é um trabalho verdadeiro, né? De que a empresa realmente se preocupa, faz algo com isso, utiliza de maneira estratégica, envolve toda a liderança e todos os demais níveis, trabalha no plano de ação, isso, né, continua sempre em mudança e a premiação vem como uma consequência e o reconhecimento do trabalho de vocês. Parabéns. E é exatamente nisso que nós acreditamos, tá? Então, para nós, não está à frente o prêmio, está à frente a ferramenta e o que ela possibilita para a gente de enxergar como é que está o clima da empresa e, a partir disso, trabalhar. Então, a gente fala muito assim, não é porque nós somos GPTW que nós somos perfeitos, que a gente não tem problema, que a gente a não gente tem... adora essa frase. Não existe empresa perfeita. Então, assim, não tem problema de liderança. Eu tenho problema de liderança, sim, né? Porque as pessoas acham que o sinônimo de estar entre as melhores empresas, você tem um clima em dia. Não é verdade. Né? Então, isso é uma coisa que nós olhamos e valorizamos e a gente sabe que é um trabalho contínuo. Perfeito. Que Muito bom, muito bom. Bom, tá correndo o papo aqui, né? Então a gente vai entrar no nosso primeiro bloco, que chama Bola de Cristal. Quem já acompanha sabe que Bola de Cristal, esse nome, a gente vai falar um pouquinho de futuro, de tendências. E vocês estão aí, você está contando toda essa trajetória, né, Brin? São 15 anos, né? E a Aline já sabe, quando eu falo de futuro, eu gosto de olhar também para o passado, né? Então, assim, diante dessa transformação, essa escuta toda durante 15 anos, como você viu isso mudar ao longo do tempo, né? Então, a gente tem entradas de novas gerações que vão impactando mudanças nas próprias práticas das empresas. E o que você vê como tendência para o futuro, né? Você já tem uma experiência vasta já vi que as coisas mudam, né? Olhando para o futuro, quais são os temas que você acha que dentro de gestão de pessoas que a gente vai falar mais, que vão ser mais debatidos ali, que vai trazer até mais desafios ali para a área de RH? Bom, eu acho que dentro da linha de ESG, eu acho que quando a gente fala ali do S, do ESG, esse é um dos temas mais presentes hoje. E aí, embora a gente esteja falando de futuro, eu digo que é um futuro que já começou, né? Então, eu entendo que a delicadeza dos RHs em olhar e entender aí pessoas e relações dentro do mundo corporativo.
E um dos temas que eu destaco como essa tendência é a saúde mental e a saúde emocional, como uma grande tendência de futuro do trabalho. Então, quando a gente fala, inclusive, de agenda ESG e de ODSs e os nossos compromissos com a Agenda 2030, e a gente sabe que estamos longe de conseguir muitos deles, é uma das coisas que se discute, o governo, inclusive, começa a cobrar um posicionamento das empresas em relação a algumas leis que permeiam a questão de saúde mental. Então, recentemente, a gente teve a questão do turnover, reconhecido como uma doença ocupacional. A gente vai ter algumas adequações em algumas questões de segurança e medicina do trabalho com relação à responsabilidade da empresa em saúde mental e emocional. E esse, no meu ponto de vista, é um grande foco e um grande olhar. Porque quando a gente fala de saúde emocional, geralmente a gente enxerga as relações muito sob o ponto de vista único da pessoa. Então, a gente está falando que a pessoa adoeceu porque coisas aconteceram na vida dela, ou até mesmo na empresa, e que levaram aquele adoecimento. Mas a gente tem que discutir saúde mental e emocional nessa tendência futura sob um ponto de vista mais amplo, com um olhar mais individualizado, colocando no jogo as relações no trabalho, né? Porque dependendo do tipo de relação que se estabelece corporativamente, a gente pode influenciar muito negativamente para o aumento dessas doenças no trabalho, quando a gente fala de saúde emocional. Então, é por isso que a gente fala que um novo olhar, que a gente sempre teve, pelo menos em RH, né, é que o nosso foco é em pessoas. E a gente está começando a mudar esse olhar, que o nosso foco dentro das empresas não é em pessoas. O nosso foco dentro das empresas são nas relações. Ah, que A interessante. qualidade das relações estabelecidas vão dizer o quanto a gente tem mais ou menos saúde. Perfeito. A gente tem observado isso também, né, Aline, quando a gente fala de futuro de trabalho, mesmo na consultoria, né, a dor ali dos clientes, entendendo que. Eu gostei muito dessa frase sua, né, que é nas pessoas, né, a gente tem as pessoas no centro da estratégia, mas essa relação, a forma como você constrói essa relação, é o que a gente diz desde o início, né, a sustentação da relação de confiança. Começa tudo Sim. pela relação de confiança. Mas num mundo que muda, né, como é que a gente está olhando de uma forma mais individualizada para cada um? Acho que essa é a grande mudança que a gente vem observando ali em quase 3 décadas, né, olhando para essas relações de trabalho, que se criava muitas políticas e práticas pensando na massa, né? Talvez você Sim. possa até trazer alguns exemplos, mas isso aqui é bom para todo mundo, ou por níveis, né, Aline? Isso aqui a gente coloca para liderança, isso aqui para os colaboradores, isso aqui para a média liderança, e hoje tem esse olhar mais individualizado para saber como cada um está construindo a sua relação ali na empresa. Bem interessante. Sim. Até complementaria também, trazendo um pouco desse olhar, né, de ações que vocês fazem hoje, que, né, vocês têm essa ação conosco de saúde mental também, essa frente, e que práticas, que ações vocês fazem que você acha que tem um olhar mais individualizado, que trazem, né, esse viés para o indivíduo? Claro que, né, com 3.000 pessoas, vocês não vão pensar numa prática 1 a 1, mas o que leva, né, a ter um olhar mais personalizado para os grupos, ou mesmo que a liderança o tenha, né? Sim. Acho que a primeira coisa para dizer, assim, de contribuição, é que muito tem se falado do tema de saúde mental e emocional, e surgiram muitas novas empresas tratando do tema, né? Uhum. Só que, na minha experiência, a gente não trabalha com saúde mental e emocional hoje, porque é uma tendência futura. A gente sempre, talvez até por conta do meu modelo mental, por ser psicóloga de formação, Uhum. isso foi uma coisa que eu sempre valorizei. E dentro dessa construção, o que a gente tem aprendido muito, não existe um programa de saúde mental dentro das corporações. Não dá para você sair com um programa. Você precisa ter um modelo mental e cultura de saúde mental. Eu acho que essa é a base. É muito diferente de você ter um desenho de um programa ou um sistema que vai medir. Então, a gente está falando aí de cultura de saúde mental, de cultura de saúde. Uhum. E a partir disso, você precisa de indicadores que apoiem e demonstre
esse individualizado, esse nicho. Então, indicadores que demonstrem quantidade de pessoas que estão saindo ou sendo afastadas e por qual motivo. O próprio convênio médico, ele pode ser um indicador de sinistralidade que te mostra para que caminho de saúde as pessoas estão indo, ou de doença, né, na verdade. E a partir daí, você cria programas de acordo com a necessidade que se apresenta. Então, não dá para a gente estabelecer algo muito linear e igual para todos, porque as pessoas elas vão manifestar essa questão de forma muito diferenciada, né? Então, um exemplo de uma prática que nós fizemos e que foi uma prática de muito sucesso foi o ano passado e a gente repetiu esse ano. Nós percebemos num time de relacionamento com o cliente, que fica em Campinas, uma demanda altíssima de pessoas se afastando ou por crise de ansiedade, ou por depressão, ou apresentando até atestados com esses mesmos motivos. E aí a gente foi tentar entender, através da business partner e do nosso time de saúde, o que poderia estar acontecendo com essas pessoas. E a gente percebeu que tinham muitas pessoas com muitos acontecimentos individuais. Porém, por que esses acontecimentos individuais, muitas vezes, eles se misturam com as questões da empresa? Porque a empresa, ela pode ser a gota d'água de um dia estressante no trabalho e ativa todo um cenário de ansiedade, uma crise de ansiedade na linha com um cliente, por um exemplo. E aí nós montamos um grupo de manejo de emoções, para a gente conversar primeiro sobre emoção no ambiente corporativo e dizer que se você saiu de casa e você deixou o seu filho doente, ou você está sobrecarregada até com questões pessoais, mas você vem aqui dentro e você pega na linha um cliente que briga com você, que te estressa de alguma maneira, tá tudo bem você sentir raiva, tá tudo bem você sentir ansiedade, tá tudo bem você sentir tudo isso. Como é que a gente vai manejar juntos para que isso não seja um fator de doença, seja um fator de saúde? E aí nós criamos esse grupo e nós ouvimos dentro do grupo histórias maravilhosas, colaboradores se abrindo e tendo um espaço genuíno para tratar suas emoções dentro do ambiente corporativo. E depois que nós finalizamos esse trabalho, foram um encontro de 6 meses, com uma psicóloga que fez todo o trabalho de manejo com esse time. E a gente teve relatos e coletas lindas. E aí nós falamos o que a gente vai fazer com tudo isso? Isso não pode ser perdido. E foi aí que nós construímos um livro com todos os relatos de emoções dos colaboradores. Vale agora a gente falar do livro que está aqui em destaque. Exato. Esse livro aqui de cima, na verdade, é o livro de segurança psicológica, que também foi um case de um outro trabalho que nós fizemos, mas esse livro aqui nós contamos Dá para sentimentos. mostrar aqui, né? Isso. Mostra para cá. É esse livro. Nós contamos sentimentos, é a voz de todos os colaboradores, com um relato de tudo que aconteceu aí ao longo desse trabalho de emoções e sentimentos. Então, esse foi um dos trabalhos. Esse trabalho vai continuar? Não sei. Depende da necessidade que se apresentar. Então, todos os anos a gente faz um planejamento prévio com flexibilidade de mudança, de acordo com aquilo que acontece. E, além disso, eu tenho colaboradores que acontecem situações o tempo todo dentro do ambiente. E aí a gente dá um tratamento mais individualizado e personalizado de acordo com aquela demanda que se apresentou. Fantástico, Brenda. E você falou uma coisa que a gente costuma usar, né? A gente tem uma vertical ali dentro, né, do ecossistema Great People, que é Great People Mental Health. E também vem trabalhando muito isso, né? A demanda por programas, como você usou, é enorme, mas o mote da mental health é justamente esse, né? Saúde mental não é só uma prática isolada, né? Não é só criar um programa específico. Saúde mental é cultura. Então, até a gente usava a expressão saúde mental é estratégia e depois evoluiu da estratégia para a cultura. Saúde mental é a estratégia e a cultura. Então, é exatamente isso. E a evolução que a gente vê desse tema nas organizações. Quando a gente fala aqui, né, a gente está falando de bola de cristal, de tendências, acho que lá atrás a gente tinha práticas muito pontuais nas organizações quando se tratava de qualidade de vida.
vida, coloca uma rede, né? Coloca uma massagem, cria ali uma salinha de descompressão. Isso fazia parte do contexto do que era a qualidade de vida naquele momento, né? Naquele momento eu tô falando, pessoal, 2000, 2005, 2010, né? Num 2024, depois de 4 anos de pandemia, em que o tema vem à tona, você tem que colocar isso realmente no DNA da organização. Então, sai dessa linha de descompressão e entra na cultura. Fantástico, né, Aline? Dani, e não tem nada de ruim, né? No fim das contas, nessas ações também, Não, nessas claro que não. práticas. Continua sendo um grande cuidado com as pessoas, né? E já que a Dani trouxe essas práticas, né? A Brenda trouxe essa prática tão bonita que é o manejo de emoções, a gente pode já entrar no nosso próximo bloco, né? Que é um bloco na prática. E aí, Brenda, então, falando, né, desse nosso próximo bloco, que é na prática, no fim das contas, a gente já foi falando sobre isso, mas que outras práticas que você vê ou que, né, vocês fazem na Embracon, até para inspirar aqui os nossos ouvintes, os nossos espectadores, pensando nesse futuro do trabalho, né, que outras práticas você vê hoje como relevantes para essa sustentação e até da cultura, né, que a Dani trouxe, a cultura de saúde mental, é criar uma cultura de apreço, de cuidado, né, com as pessoas e com as relações dentro do mundo do trabalho. Então, traz pra gente. Tá bom, eu vou falar para vocês aí dois caminhos que nós estamos usando esse ano, que é um caminho de letramento de todo o nosso time em segurança psicológica, né? Porque aí, de novo, né, voltando, a gente está falando de saúde emocional sob o ponto de vista de cultura e sob o ponto de vista da relação. Então, olhar para os times e entender como eles se relacionam é também trazer a qualidade emocional para esse ambiente corporativo. Então, a gente está com um letramento de 100% do time, então a gente tem aí 3.000 pessoas sendo desenvolvida em todos os conceitos de segurança psicológica e também vamos fazer um diagnóstico de segurança psicológica de times, para poder entender como está o nível da relação desses times efetivamente e as entregas de resultado. Porque quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando que o time ele pode ter muitas qualidades para entrega de resultado, mas o que nos interessa é no final do dia. Eles entregaram milhões, entregaram muitos projetos. Esse time chegou no final do dia bem, com saúde, ou chegou destroçado, deixou 3, 4, 5 mortos no meio do caminho. Deixou o rastro de sangue, Deixou né, por rastros aí. de sangue, exatamente. Então, é isso que a gente quer entender. A gente quer times que possam expressar, ter voz, que possam errar e aprender com os erros e ter um ambiente de troca efetiva. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo esse ano. E o outro trabalho é o cuidado de quem cuida, é o olhar para a liderança. Então, nós estamos fazendo um mapeamento cognitivo do estado mental e atual de todo o nosso nível de liderança. Olha que legal. Justamente para que a gente possa acolher individualmente e entender que, se eles são a base da nossa cultura, eles precisam ser cuidados e a gente precisa entender o momento atual de cada um dos líderes. Então, essa é uma diretriz que nós temos estratégica desse ano, enquanto RH, com esse olhar em segurança psicológica e esse olhar cognitivo e de saúde de cada nível de liderança que nós temos na empresa. E interessante você trazer a liderança, né? A gente vem observando também, Brenda, isso acho que sempre, né? Mas principalmente da pandemia para cá, como a liderança entra em evidência, né? Nesse contexto de relações, de construção de relação, de criar uma cultura de saúde mental. Você falou que você tem 3.000 colaboradores, né? Então, fazer essa gestão, que eu sempre falo, na ponta e na prática, está na mão do líder, né? Não adianta a gente criar, né, uma super... A gente falou de programas aqui, ou criar até mais práticas relacionadas a questões de qualidade de vida, se a liderança não tiver bem preparada para isso, né? E ela também bem consigo mesma, né? Então, bem interessante isso que você traz também como um desdobramento da prática. Já que a gente está falando de saúde mental, emocional e bem-estar, acho que tem um tema que está dentro dessa questão, né, que ela tá completamente relacionada, que a gente tem abordado bastante também, com outros convidados a gente falou também, né, Aline, que é a questão dos modelos de trabalho,
né? A flexibilidade, ela veio, como a gente costuma dizer, ela veio para ficar. Independentemente se você está no modelo remoto, no modelo híbrido ou no modelo presencial. O conceito de flexibilidade, assim, não tem mais como a gente retroceder nisso. As pessoas Sim. aprenderam a trabalhar com uma liberdade maior no relógio, até por conta de uma tecnologia que permite isso. Sim. Né? Então, e eu queria que você explorasse um pouquinho esse assunto, né? Como que vocês mudaram isso, se mudaram da pandemia para cá, como vocês têm trabalhado isso aí, pensando em prática também, já que o nosso bloco aqui é na prática. Bom, a questão do trabalho remoto para nós, nós estamos trabalhando no modelo 80-20, que significa 20% do tempo presencial e 80% remoto. Isso não acontece em 100% da empresa, porque nós temos um time maior de vendas distribuído no Brasil inteiro, e o nosso time já não está no escritório, então o nosso time já está fazendo a venda na rua, né? Mas por volta de 600, quase 700 colaboradores dentro da empresa trabalham no modelo 80-20, que nós chamamos. Então, e por qual razão nós mantivemos, né, esse modelo? Porque a gente percebe que aí, depois que o tema pandemia minimizou, muitas empresas foram retornando. Nós discutimos isso ano a ano e nós optamos por não voltar por algumas questões. Primeiro, a contribuição com relação à crise climática. Então, deixar as pessoas em casa, a gente está também contribuindo com a questão de emissão de CO2. Sim. Então, esse é um ponto para nós e é um ponto estrutural e filosófico. Então, é algo que a gente discutiu bastante sobre isso. E o outro ponto é justamente permitir que as mães estejam perto dos seus filhos, é permitir que um colaborador possa fazer atividade física dentro do seu condomínio, é permitir que ele tenha um tempo mais produtivo, que seria esse tempo de deslocamento, para dedicar naquilo que ele desejar, sem precisar se deslocar, e que ele possa, eventualmente, ir num médico, num horário do almoço, naquele tempinho de almoço, que ele possa ajustar a agenda dele, as atividades dele, com muito mais qualidade. Então, isso para nós é uma premissa, né? Então, a gente discute isso todos os anos, sob o ponto de vista de cultura, que foi uma das coisas muito discutidas no RH, né? Tirar as pessoas de dentro do escritório, como é que fica a questão da coesão e da cultura. Sim. Mas a gente não percebe prejuízos em relação à cultura nesse sentido. Porque quando as pessoas estão no prédio, quando as pessoas estão presentes, a gente tem práticas onde elas possam se conectar. Então, a gente fala, legal. o dia de ir presencial é o dia de estabelecer relações. É o que a gente chama Então, de rituais, né? exato. Rituais importantes no momento da presença. E aí, o que a gente faz? A gente faz um café integração para as pessoas se encontrarem. A gente faz... hoje mesmo é um dia que nós vamos... todo mundo está no prédio, 100% das pessoas, e a gente vai celebrar os 36 anos da empresa juntos. Ah, que legal. Então, esses dias de evento, esses dias presenciais são os dias de eventos, para que as pessoas possam se conectar, se relacionar. Então, o dia presencial é um dia que todo mundo vai ou tem flexibilidade? Como A gente funciona? tem uma escala, né? Mas a gente concentra as pessoas ou na terça-feira ou na quinta-feira. Então, a gente divide desse volume inteiro de pessoas, metade vai na quinta e metade vai na sexta, e a gente vai misturando as diretorias para garantir que todo mundo se encontre toda conecte. semana, ou pelo menos uma semana sim ou uma semana não. Tá? Então, Ah, que legal. Então, tem toda uma organização e uma prática, sim, né, de vocês para criar esses rituais, sim. né, que é o que você fala de manter acesa a cultura, embora o presencial não seja o que faz, né, de fato, a cultura funcionar. É só um ritual de como é que vocês mostram, né, essa continuidade, essa conexão, essa presença. Muito legal. Sim. Uma frase que até usei no último episódio aqui de uma empresa premiada também, né? Ela escreveu no seu caderno de comentários, né, que o escritório não é fundamental, a presença sim, né? Que, assim, Exatamente. porque a presença é isso, né? Você tá ali um dia, 2 dias, né? Encontra uma vez a cada 15 dias, então você e aí ter esse ritual.
ele é bem importante. Só para a gente complementar, para quem tiver curiosidade também, Brenda, vocês foram ajustando isso depois da pandemia? Chegaram já com um programa mais pronto, né? Isso tudo aconteceu de 2020 para cá, aos pouquinhos, porque a gente percebe também um período de ajuste das empresas, de teste nesse sentido, né? Então, algumas ainda estão patinando, né? Será que é híbrido? Será que é 2 e 3? Você falou, a gente é 80-20, né? Então, cada uma tem mais ou menos um modelo de acordo com a sua cultura e algumas ainda estão tentando achar. Como é que foi esse período de experimento? Então, desde o do período de pandemia, nós ficamos 100% remoto, né? E isso, inclusive, com os vendedores, o que foi um desafio grande, né? Porque pensa, o vendedor com uma cultura muito forte de venda de rua, passar a vender online. Então, a gente teve que adaptar ferramentas, mudar a metodologia de venda. Durante a pandemia, foi um trabalho bem grande nesse sentido. E depois, quando começaram a abrir as coisas e voltar, a gente foi testando o modelo. Mas desde o começo, nós mantivemos o uma vez por semana. Então, no começo eram todos juntos no mesmo dia. Depois a gente fazia a distribuição de pessoas numa agenda de terça, quarta, quinta e sexta. Distribuíamos um pouquinho de diretoria por dia, concentrávamos só uma diretoria por dia. A gente foi testando até que a gente mudou e chegou a esse modelo de os outros dias a empresa fica fechada ou ela abre para eventos, né? A gente recebe parceiros, faz várias atividades no prédio. Exatamente. E nos demais, segunda e quinta-feira, os colaboradores ocupam o prédio e aí a gente concentra o maior volume de diretorias para as pessoas se encontrarem, né? Então, passou por diversas mudanças e isso é um tema que a gente não tira do radar. Então, a gente conversa sempre, continua conversando e mudando. Uma das coisas que a gente tem certeza é que a gente vai manter por hora, né? Certeza temporária. Certeza, ninguém entende nada. Exata. Mas uma das coisas que nós batemos o martelo, né, é que nós vamos apenas uma vez por semana, né? Então, isso é algo que por hora não pretendemos mudar. Mas pode ser que em algum momento a gente repense, isso está aberto, né? Acho que a gente está vivendo um momento nas organizações e um momento do mundo em que a gente precisa estar aberto para captar essas mudanças rápidas. Né? Nada previsível assim, é totalmente Nada. imprevisível, né? Exato. Como a gente fala, né? Não está escrito em pedra. E agora o modelo vai ser assim. É isso que vem incomodando também algumas, a gente poderia falar de gerações, mas não vai ter tempo, né? Assim, essa questão da geracional também, que pera lá, mas não tinha liberdade, agora eu tenho que voltar. É um momento que a gente tem visto também nessa questão de não só do modelo de trabalho em si, mas, né, quando a gente trouxe aqui da flexibilidade e da liberdade para se trabalhar, né? Eu aprendi no novo contexto, especialmente falando dos mais jovens que acabaram entrando no mercado de trabalho ou começando no mercado de trabalho naquele momento de pandemia e agora, pera lá, mudou tudo e vai ser como antes, né? Não sei se o quanto de jovens você tem na sua força de trabalho. A gente teve dificuldade, tá? E principalmente na área de tecnologia, né? Nós temos uma área de tecnologia muito grande e quando nós falamos que iríamos uma vez por semana, nossa, era um terror pro pessoal. Isso porque era uma vez por semana. Exato, não queremos ir, eles não iam de jeito nenhum, enfim, né? Brigaram com os gestores falaram, Brenda, o que a gente faz agora? Rolou um protesto, exatamente. Mas assim, o que nós entendemos, tá? E que a gente se questionou diante do protesto. De novo, a escutativa. Então tá, esses profissionais de TI, e não todos, qual é o prejuízo à cultura, o prejuízo às relações e o prejuízo ao negócio eles estarem ou não? Talvez, nesse momento, tudo bem que eles estejam 100% remoto, principalmente os cargos de desenvolvedor, que ele precisa de concentração, tá bom. Só que eu posso combinar com você que quando a gente tiver um evento que vai estar todo mundo aqui, corporativo, e que é legal você participar desse evento, você vai estar? Sim, então tá bom, teu contrato passa a ser 100% remoto. Olha que legal. Então, tudo isso é negociado de acordo, inclusive, com cada tipo de entrega de trabalho, né? Então, não dá pra gente fechar as portas e colocar, de novo, uma regra única. Então, a gente volta com a história da individualização nas relações, né? Eu não crio uma política que fale
100% igual para todo mundo e é definitiva. E o mundo do trabalho atual, ele exige esse tipo de comportamento, né? Sim. Que bom ouvir isso. É o não estar cravado em pedra, é o flexível, é o Sim. individualizado, é Sim. tudo que a gente está falando de tendências, né, do futuro, tendências do mundo do trabalho, envolve isso, né? Cada vez mais flexível, cada vez menos cravado em pedra e cada vez mais individualizado, menos padronizado, mais ali. E a gente, enquanto empresa, vai perder muito se a gente não souber ouvir, se a gente não entender as necessidades desse jovem, né? Então, eu acho fundamental a gente estar aberto para ouvir e entender que, por que não? Sim. Né? E você viu que o assunto gerou, né, um monte de dúvidas aqui pra gente, né, de histórias, e a gente aproveita e parte para o nosso próximo bloco, né, que é o FAQ. E aí o FAQ é um pouco dessas dúvidas também que outros clientes, parceiros nossos, né, costumam nos trazer e trazem aqui nas redes sociais. Uma delas é, né, sobre esses obstáculos que você comentou, né? Você falou um pouco, isso daqui gerou uma dificuldade, a gente adaptou por conta desse público. Tem outros, né, que a gente não chama de obstáculos, mas nesse caso podem ser dificultadores, né, para essa consciência, essa mentalidade, né, de preocupação genuína com saúde mental, com olhar para as pessoas, para as relações. O que dificulta para você, Brenda, né? Porque para algumas empresas, quando você conta essas histórias, alguns falam, nossa, isso para mim é tão difícil. Mas o que para vocês, né, pode ser um dificultador? Que dicas você daria aí para quem quer implementar essa cultura, né, de preocupação com as relações com a saúde mental do colaborador? Então, eu vou trazer para vocês, de novo, né, fazendo aí um resumo de tudo que a gente falou, vou voltar lá no começo da nossa conversa sobre pesquisa de clima, olhando indicadores e o que a gente percebe, e trazendo para vocês o fio da segurança psicológica, né? Uhum. Quando nós temos uma pergunta na pesquisa de clima, se aqui é um ambiente seguro psicologicamente para trabalhar. E olhando de maneira bem individual para todos os números, ano a ano, analisando o dado mesmo, Uhum. a gente percebeu que este é uma pergunta que a gente tem avanços, mas ele tem pequenos avanços, né? Uhum. E aí a gente resolveu mergulhar nesse tema de segurança psicológica dentro da Embracon e entender o que é isso, né? Então, o que as pessoas consideram esse ambiente seguro? O que falta na relação para que esse ambiente não seja seguro? E aí nós percebemos que nós deveríamos mergulhar nesse tema e entendemos que o líder ele precisa começar a ser considerado, sob um novo ponto de vista, como um membro do time. Então, a gente precisa começar sob o ponto de vista de entrega. E é óbvio que o líder ele tem uma responsabilidade diferente, tem um escopo diferente, é detentor de multiplicar a cultura, mas quando ele se coloca num papel de simplicidade de aprendiz junto com o time, isso faz toda a diferença para emergir no time questões relacionadas à inovação, à criatividade, à voz ativa do time. Uhum. E se o líder e o gestor não têm essa postura, ou até um membro o gestor ele pode estar até alinhado, mas um membro que seja do time não tem esse alinhamento, no meu ponto de vista, isso é um dificultador para a saúde mental, emocional, para entregas de resultado do negócio, para o clima, para inúmeras coisas, inúmeras coisas. Então, se você me perguntar sobre esse desafio de novo e esse olhar, eu acho que a gente precisa conhecer, enquanto a RH, cada vez mais o tema segurança psicológica, mergulhar no tema e entender que isso é um fator impeditivo para a evolução dos negócios e das empresas, essa relação que existe dentro do time. E que muitas vezes você pode fazer um trabalho lindo, maravilhoso, se uma pessoa do time não estiver disposta e o gestor não tiver essa sensibilidade social de perceber que a pessoa não está dentro, todo o trabalho vai por água abaixo. Então, esse tem que ser um olhar cada vez mais de leitura sobre pessoas. A gente precisa entender o comportamento das pessoas. A gente precisa entender quem são essas pessoas que trabalham com a gente. E não só sob o ponto de vista de processo, mas sob o ponto de vista de quem é o outro, de ler as pessoas de fato.
É o que a gente fala de conhecer as pessoas além do crachá, né, Brenda? Exato. E aqui você está trazendo uma questão que é desconstrução do modelo tradicional de liderança, Sim, né? A gente aprendeu que para ser líder se olha para o cargo, para as responsabilidades, há um combinado de metas e aquela pessoa é o profissional que está na sua frente. sim, Você fala, esse líder precisa ter a sensibilidade, né, e ter essa habilidade social, né? Ele precisa estar próximo, né? exato. Esse é o grande pulo e a grande dificuldade que a gente vê em muitas empresas, e por isso a gente volta no tema liderança, né? Como o principal desafio das empresas, desenvolver a liderança. Chega para os RHs, para os nossos clientes e fala: eu sei de tudo isso, precisa combinar com o líder, né? Porque é a liderança que está ali fazendo esse papel, tendo essa sensibilidade. E para isso você precisa saber, você falou dos sonhos, né? Que está na missão de vocês. Sim, A gente percebe que algumas empresas têm estimulado os seus líderes a conhecer os sonhos dos seus colaboradores, sim. né? Porque que coisa mais íntima do que essa, né? De você estar ali, tá, qual é o seu sonho? De repente o sonho da pessoa é empreender, né? Como é que eu posso colaborar com esse sonho de cada um? Bem, bem bacana isso. E você não conecta a relação, falando de processo ou de problema que você tem que resolver. Você se conecta com as pessoas sabendo quem ela é, Exatamente, genuinamente. Perfeito. Aham. Muito bom, Brenda. Chegamos ao final do nosso episódio, passou voando, né? Muito obrigada pela sua participação, por Eu que compartilhar agradeço. aqui Muito tantas obrigada, Brenda. práticas, né? Tantas histórias com a gente. Parabéns pelos 15 anos de consistência ali no trabalho de gestão de pessoas. E Aline, obrigada mais uma vez por estar aqui Obrigada, comigo Dani. nessa dobradinha. Foi ótimo, passou rápido também. Obrigada, Brenda. Eu que agradeço. E se você que acompanhou o episódio de hoje também, né, gostou, o tempo passou rápido, quiser saber um pouco mais sobre mundo do trabalho, gestão de pessoas, é só assinar a nossa newsletter. E seguir a gente nas redes sociais. Tem bastante conteúdo para vocês lá. Siga a gente no Great People nas redes sociais. E também mandem suas perguntas, né, para os próximos convidados, suas dúvidas. A gente tem aqui, vocês viram o canal, o bloco FAQ, para a gente responder as suas dúvidas. Até o próximo. Até o próximo.